Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar de um modo de jogo do Magic. Esse modo é o Draft. O que seria o Draft? O Draft é um modo de jogo limitado, na qual você vai montar um deck a partir de uma quantidade de cartas que é pré-estabelecida e vai jogar contra pessoas que também fizeram essa mesma escolha de cartas, ok? Para falar desse modo de jogo, a gente vai para um bloco de notas na qual vou fazer um desenho e vou explicando como que esse modo funcionaria. Aqui dentro, primeiramente aqui dentro do jogo, se a gente for em jogar, eventos limitados, aqui temos as nossas opções de draft. Para a data de hoje, temos draft rápido, as Cavernas Perdidas de Shallan, draft de Noctumbra, a Casa dos Horrores, e o draft tradicional de Noctumbra, a Casa dos Horrores. A diferença entre o Premier Draft e o draft tradicional é que no draft tradicional você joga contra a mesma pessoa e precisa ganhar 2 vezes dela. No Premier Draft você joga contra a pessoa apenas uma vez. Daí ou você ganha ou você perde. Você não tem outras partidas contra a mesma pessoa. Essa é a diferença deles. E aqui a gente tem o Draft Rápido. Explicando o que seria o Draft Rápido, ele é uma partida que custa menos, mas você ganha menos recursos, mas funciona da mesma maneira. A gente escolhe uma quantidade de cartas numa pool de cartas pré-estabelecida. No draft rápido, no mesmo draft, no Premier Draft é um pouquinho mais caro, custa 10 moedas de ouro e 1.500, mas os prêmios são um pouquinho melhores. A gente volta aqui no final da explicação. Então a gente vai para um bloco de notas para ver como que funciona esse modo de jogo. Bom, então imagine que tem uma mesa, e aí nessa mesa vai sentar 8 pessoas. Então aqui senta você. Então aqui sou eu, por exemplo. A gente vai ter uma pessoa aqui, 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 uma pessoa aqui e uma pessoa aqui. Então são 8 pessoas sentadas dentro de uma mesa. Daí o que acontece? Na primeira rodada, então vou escrever aqui no cantinho, primeira rodada, cada pessoa vai ganhar um booster. Então primeira rodada, um booster. Então todas essas pessoas que estão na mesa vão receber um booster. Então vou colocar aqui em vermelhinho, um booster aqui, 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 aqui e aqui. Daí o que acontece? Todo mundo vai abrir esse booster, esse primeiro booster, e vai escolher uma carta desse booster. Geralmente esse booster, o primeiro booster, ele vai ter aproximadamente 14 cartas. Ou 15 cartas, ou 13 cartas, mas no Arena tá com 14 cartas. E daí você vai escolher uma dessas cartas dentre essas 14 cartas. Daí quando você escolhe uma carta, todo mundo vai fazer a mesma coisa, e daí você pega o seu booster e na primeira rodada você passa ele para a esquerda. Então vamos supor que aqui está o João. O João está sentado aqui do nosso lado, e desse lado aqui é o Matador 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, eu vou pegar o meu booster na primeira rodada e vou passar esse booster para o João. Como eu já escolhi uma carta, eu vou passar 13 cartas para o João. E o Matador 1, 2, 3, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai escolher uma carta no booster dele e vai passar esse booster para mim. 13 cartas. O João, ele vai fazer a mesma coisa. Vai escolher uma carta entre o booster dele e vai passar as outras 13 cartas para a pessoa que está aqui do lado. Então, na primeira rodada, na primeira vez que eu pego o booster, então eu tenho a minha primeira escolha. Então, eu escolho uma carta nessa primeira escolha desse um booster, ok? E aí a gente vai fazendo isso, esse círculo, até completar, até acabar essas 14 cartas. Então, no primeiro booster, eu vou ter a minha primeira escolha, depois eu vou ter a segunda escolha, que é o booster com o Matador 1, 2, 3 abriu. Depois eu vou para a minha terceira escolha, que é o booster que está aqui, como por exemplo com a Fox 45. Então a Fox também 45, ela abriu um booster, ela passou esse booster com 13 cartas para o Matador, e depois esse booster chegou para mim com 12 cartas.
Então, a minha terceira escolha, o meu booster, ele tem 12 cartas. A gente pode até escrever aqui a quantidade de cartas que cada booster tem. Então, na minha primeira escolha tem 14, a segunda escolha tem 13, a terceira escolha tem 12, aí a quarta, a quinta, a sexta, a sétima e a oitava escolha. Então, aqui, escolha, 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 escolha. E aí eu vou chegar na minha oitava escolha, que é o booster que está com o João. Porque pensa, esse booster aqui está aqui na primeira escolha, segunda escolha, terceira escolha, quarta escolha, quinta escolha, sexta escolha, sétima escolha, oitava escolha. Então aqui eu tenho 11, 10, 9, 8 e 7. Então, quando o João abriu o booster dele e foi passando, quando esse booster chegou em mim, ele vai ter 7 cartas. E eu vou fazer a minha oitava escolha. Quando eu chegar na minha nona escolha, e aí isso continua, eu vou ter 6 cartas. Essa nona escolha aqui já é o meu booster. É o booster que eu abri. Porque meu booster está aqui. Então aqui é uma escolha, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na nona escolha é o meu booster novamente. Eu vou ter a 10ª escolha. Espera aí que eu escrevi errado. Vou ter a minha 10ª escolha, que vai ter 5 cartas. Depois eu vou ter minha 11ª escolha, que vai ter 4 cartas. Depois eu vou ter a minha 12ª escolha, que vai ter 3 cartas. Depois eu teria a minha 13ª escolha, que vai ter 2 cartas. E na 14ª escolha eu vou ter apenas uma opção. Então é a carta que chegou para mim, eu vou escolher. Deixa eu escrever aqui no que não vai caber. Eu vou escrever a 13ª escolha aqui desse canto. Vai ter 2 cartas. E na 14ª escolha vai ter apenas uma carta. Então, o que chegar aqui na 14ª escolha é a que eu tenho que pegar. Esse daqui é vou escrever em vermelho. Esse aqui é o booster 1, o primeiro booster que eu abri. Esse aqui é o segundo booster que eu vi, que estava com o matador. Esse aqui é o terceiro booster. Na 12ª escolha é o quarto booster. Na 13ª é o quinto. E na 14ª escolha é o sexto booster. Então, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 booster. Esse booster aqui, que está com essa pessoa aqui, eu só vejo uma vez. E o booster do João, eu só vejo uma vez também. Todos os outros eu vejo 2 vezes. Esse daqui, eu vou pegar ele quando... Vou escolher uma carta e vai sobrar a última carta dele, que é a minha 14ª escolha. Então, é importante ter isso em mente. No meu booster, eu vou pegar ele, vou ver 14 cartas dele e depois eu vou ver ele quando ele tiver 6 cartas novamente. Então, dá para fazer uma estratégia. Às vezes, você pega uma carta rara, uma carta incomum e deixa uma carta comum que provavelmente, às vezes, ela pode voltar para você. As cartas comuns, o pessoal geralmente pega as cartas raras, as cartas incomuns primeiro, são um pouquinho mais fortes. Depois o pessoal vai para as cartas comuns. Então, acontece isso na primeira rodada. Então, na primeira rodada, vou abrir um booster, vou escolher 14 cartas desse booster, sempre passando para a minha esquerda. A primeira rodada, eu vou passar para a minha esquerda, vai funcionar assim. E daí, eu vou ter a minha segunda, então aqui é a minha primeira rodada. Aí eu vou ter uma nova rodada. Então, na nova rodada, eu vou ter... Todo mundo vai ganhar um booster novamente. Só que e vai acontecer a mesma coisa. Eu vou ter essa mesma sequência aqui na segunda rodada. Só que o que acontece na segunda rodada? Na segunda rodada, a mesa ela vai rodar para a direita. Então, ao invés de eu passar na segunda rodada, eu passar para o João, eu vou passar o meu booster para o matador vai passar o booster para a Fox, e aí eu vou receber o booster do João. Então, vai rodar ao contrário. E aí, a gente tem uma terceira rodada. Nessa terceira rodada também vai acontecer a mesma coisa, todo mundo vai ganhar um booster. Esse booster vai ter 14 cartas, só que na terceira rodada, de novo, ele vai para a minha esquerda. Então, eu vou pegar o meu booster, vou passar para o João e vou estar recebendo boosters do Matador 1, 2, 3.
Então, acontece dessa maneira o draft. Essas são as escolhas de cartas. O que acontece no final? No final eu vou ter, então, 14 cartas da primeira rodada, mais 14 cartas da segunda rodada, mais 14 cartas da terceira rodada. Então, isso dá 42 cartas no total. Então, ou seja, quando eu fizer um draft, quando terminar o draft, terminar essas rodadas aqui, tanto a rodada 1, a rodada 2, quanto a rodada 3, eu vou ter 42 cartas. No Magic Arena, dependendo do modo de jogo que você está jogando, a maioria dos modos de jogo, essas cartas vão fazer parte da sua coleção. Por isso que o draft é uma maneira ideal para você juntar ou completar a sua coleção, porque essas 14 cartas que estão abrindo aqui, que eu estou escolhendo, elas são minhas. Acabou o draft, acabou as partidas, eu finalizei esse draft, essas 42 cartas, elas fazem parte da minha coleção. Por isso que é muito interessante jogar draft. Bom, essa seria a explicação básica do que é o draft e como que ele funciona, como que funciona as rodadas. Sempre lembre do qual escolha que você está e sempre lembre qual booster você vai ver novamente. Então, o primeiro booster, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto booster a gente vai ver novamente. O sétimo e oitavo a gente não consegue ver. E aí no sexto booster eu vou pegar apenas uma carta e a carta que sobrar. No quinto booster, por exemplo, eu vou pegar uma carta e vou escolher entre as duas cartas que sobrar. No quarto booster, né, eu vou escolher uma carta e vou escolher entre 3 que sobrar. Esse aqui já começa a sobrar cartas mais interessantes. Até o oitavo booster vai ter muita opção de escolha. A partir do nono já começa a reduzir nossas opções de escolha. Ok, pessoal? Isso é as características do draft. Então vamos voltar lá pro nosso joguinho, né? Bom, então aqui a gente tem o nosso jogo. Se a gente clicar em jogar, a gente vem em eventos. Aqui a gente tem o limitado, como eu tinha explicado no início. A gente tem o draft rápido e a gente tem o Premier Draft e o draft tradicional. No draft rápido, a gente precisa gastar 5.000 moedinhas de ouro ou 7.050 gemas. E aí a gente tem as recompensas para 0 vitórias até 7 vitórias, que é o máximo. Nas 0 vitórias, a gente tem 50 gemas e um booster, 100 gemas e um booster, 200 gemas e um booster, 300 e um booster, 450 e um booster, 650 e um booster, 850 e aqui 950 e daí 2 boosters. Então as recompensas do draft rápido são um pouquinho menores porque a gente gasta menos recurso para entrar. Mas aí o draft rápido funciona da mesma coisa. A gente vai escolher aquela quantidade de cartas igual eu expliquei. As cartas que eu escolher vão ser nossas. E é um ponto bem interessante, a gente vai montar decks com no mínimo 40 cartas. Então, dentre aquelas que eu escolhi, eu preciso escolher 40 cartas. Outro ponto que eu não comentei é que os terrenos o Arena dá para você. Então, você vai ganhar todos os terrenos que você quiser. Montei um deck branco e preto. Você vai ter os terrenos brancos e pretos para você jogar. Montei um deck branco, preto e vermelho. Você vai ter essas 3 combinações de terrenos. Daí você pode escolher a quantidade de terrenos que você quiser. O importante é que o seu deck tem que ter menos de 40 cartas. Acima de 40 cartas você pode ter. Tem 45, 50. Beleza, você escolhe a sua. Aqui no draft rápido, geralmente as escolhas não têm tempo. Então eu posso demorar o tempo que for para escolher. Quando eu estiver começando, às vezes compensa jogar um draft rápido só para ver como que funciona essas escolhas. Porque eu tenho todo o tempo do mundo para ler todas as cartas e escolher a melhor carta para o meu deck. Voltando aqui para o draft rápido, percebam que... eu fui no errado. No Premier Draft, percebam que eu tenho que gastar mais recursos, 10.500 ou uma ficha de draft. Mas as recompensas são melhores. Por exemplo, com uma vitória, eu ganho 100 gemas e um booster. Com 2 vitórias já seriam 250 gemas, 2 booster. Com 3 vitórias já seria 1.000 gemas, 2 booster. Com 4 vitórias já seriam 1.400 gemas e 3 boosters. Se eu passo as 4 vitórias, basicamente eu quase consigo jogar um draft novamente. Com 6 vitórias, ele está me dando 2.200 gemas e 6 boosters. E funciona daquela mesma maneira. Escolho as cartas dentre aqueles boosters que vão rodando na mesa, monto o meu deck, o Arena me dá meus terrenos, e daí eu vou jogar as minhas partidas. Um ponto importante é que aqui, como são partidas contra 1, eu posso ter 3 derrotas. Então, se eu perder uma vez, eu continuo jogando. Se perder 2 vezes, eu continuo jogando.
Aí na minha terceira derrota, o que eu perder, eu saio do draft, e eu pego a minha recompensa, vamos supor que eu fiz 3 vitórias, 3 derrotas, eu vou ganhar 1000 gemas, pegar 2 boosters, e aí acabou essa minha partida. Daí eu tenho que fazer um novo draft novamente, para mim jogar a minha partida novamente. Ok? Só dando uma olhada no outro modo de jogo, que é o tradicional, vocês vão ver que é menos partidas, porque eu tenho que ganhar da mesma pessoa 2 vezes. Mas, por exemplo, se eu ganho dela uma vez já, eu já ganho 250 gemas, um booster. Se eu ganho de 2 pessoas, eu já ganho 1000 gemas e 3 boosters. E se eu ganho de 3 pessoas, é 2.500 gemas, 6 boosters e 2 pontos de play-in. Ok? Bom, pessoal, esse seria o nosso vídeo de explicação do que seria o draft. Eu só queria comentar como que funciona a dinâmica. No nosso próximo vídeo tem um vídeo draftando, então eu vou mostrar para vocês na prática como que é a escolha, como que acontece toda aquela mesa, como que é a escolha, como que é o tempo, que a gente tem um tempo para escolher as cartas, e esse tempo ele vai diminuindo. Na primeira rodada é um tempo muito grande, porque eu tenho 14 cartas para escolher, mas, por exemplo, quando eu tenho apenas 3 cartas, é um tempo bem curtinho, porque você entende que você já viu aquelas cartas, então é só você picar aquelas cartas, ok? Então no nosso próximo vídeo tem o draft, escolhendo as cartas, eu trago mais explicações, e no nosso terceiro vídeo eu jogando as partidas com aquele deck construído para vocês entenderem como que é a dinâmica dessa recompensa. Então espero vocês no nosso próximo vídeo, pessoal. Tchau!